Se você quiser fazer qualquer dúvida, se você ter qualquer dúvida, pode perguntar aí, tá? Imagino que Beleza. você não vai ter, né? Porque você já é aluno do curso também. Mas se você for ter qualquer dúvida, você me pergunta aí. Eu vou compartilhar minha tela para você ver o que eu tô falando, entendeu? Uhum. Você tá vendo minha tela aí? Tô sim. Bom, fechou. Então, basicamente, o que é ser programador, né? Ah, mais uma pessoa pediu para entrar. Legal. É, E aí, Carlos, tá ouvindo bem aí? Tudo bem? Boa. Eu só vou pedir para mutar o áudio e só desmutar quando for ter dúvida, tá? Ok. Aí eu consigo ir tocando sem interrupção, tipo, de casa e tudo mais. Mas vamos lá. Ó, o que é ser um desenvolvedor, um programador? Cara, basicamente, um dev, um programador, é um cara que faz código, então ele pega um problema e transforma esse problema em uma solução automatizada, muitas vezes, né? Então, são soluções que resolvem o problema que a gente acaba escrevendo. Então, imagina que um cara tem um estoque que está todo ferrado lá, que ele não consegue controlar, e aí ele fala, bom, eu quero organizar o meu estoque. Então, ao invés de o cara ter uma planilha no Excel, ele compra um programa que um desenvolvedor, um programador, desenvolveu para ele, né? Para programar esse software, o cara passa por uma série de coisas que ele tem que fazer, né? Vários planejamentos, né? E, por fim, ele coloca a mão no código, basicamente. E eu vou tentar introduzir toda essa parte de programação, desde o problema, a gente tem um problema para resolver, até a solução. Mas isso no decorrer do curso. Mas por enquanto, nessa primeira aula introdutória, eu vou tentar explicar de uma forma resumida e rápida o que é programação, tá? Para também não ficar maçante e também não ficar lotando de conteúdo técnico e teórico, né? Que talvez você não use no futuro. Ou você use lá na frente e demore muito. Então eu vou tentar passar o mais básico da programação aqui para ficar mais simples e claro. Beleza? Bom, isto posto, eu queria também comentar a faixa salarial de um programador, né? Que basicamente de um júnior vai de 2 a 4,5. Eu já vi júnior ganhando 4,400, mais ou menos, né? Um pleno ganha de 5 a 8 mil. Já vi pleno ganhando 3,5 também, tá? Então tem algumas empresas que pagam bem pouco para pleno. Isso inclusive antes da pandemia, depois da pandemia os salários dos programadores aumentou bastante. E um programador sênior é um programador que ganha de 6 a 10 mil, mas basicamente, tá? Já vi sênior ganhando um pouquinho mais, mas aí depende muito da empresa, né? O habitual são essas faixas salariais. O júnior é um cara que sabe fazer alguma coisa, mas ainda conta muito com a ajuda das pessoas que estão à volta. Um pleno é um cara que já sabe fazer as coisas, mas ele não sabe, muitas vezes ele não sabe a maneira correta de fazer essas coisas. Um sênior é um cara que sabe fazer as coisas do jeito correto, as boas práticas, já colocou muito a mão na massa, já sabe fazer muita coisa bem feita e ainda ajuda as pessoas da equipe. E o Tech Lead é um líder, né, que ele lidera uma equipe de programadores, então ele orienta a equipe, mas também ele tem um papel muitas vezes de orientar no sentido de dar feedback, no sentido de tentar fazer o cara que está ali, né, o programador que está ali crescer e aumentar o nível dele, então ele dá o direcionamento. Tech Lead além disso, o Tech Lead também ele tem é, outras atribuições de trabalho, né? O Tech Lead ele também muitas vezes conversa com outras áreas da empresa para poder trazer soluções e contar para a empresa como que está aí na equipe que ele está tendo, né? Então, o Tech Lead é um cara que une pontas, né? Ele é o camisa 10 de uma seleção, vamos dizer assim, de uma equipe, né? Ele geralmente é o cara que levanta a bola para a galera fazer o gol, né? Vamos dizer assim. Então, hoje é a posição que eu atuo, né? Depois de Tech Lead tem várias outras posições, mas eu vou parar aqui também, porque senão fica muito maçante. Então, você que quer aprender programação, antes de tudo, você tem que aprender
e dominar esses 3 carinhas aqui, que é a lógica de programação, algoritmo e linguagem de programação. E cada um desses daqui, né, cada um desses pontos que você tem que aprender para você poder fazer qualquer programa, eles são tipo essenciais que você entenda e saiba do que se trata esses 3 caras aqui, né, para você poder estar programando. Então, o que é lógica de programação? Se vocês forem terem dúvidas, pode levantar a mão e perguntar qualquer coisa, tá? Mas vamos lá. A lógica de programação é a capacidade de pensar e raciocinar de forma lógica e estruturada, com o objetivo de resolver problemas, criar algoritmos eficientes, né? Basicamente. É a base sobre a qual a programação de software é construída. Então, a lógica de programação é a lógica que você vai usar para resolver determinado problema. Imagina que você tem um software que ele está instalado no carro, ele está instalado no carro lá, e esse software, basicamente, ele pega esse carro e leva até o destino que o cara colocou no GPS. Olha só que programão que esse cara desenvolveu. Então, basicamente, em lógica de programação, né, ele seria o GPS desse carro, sabe? Por exemplo, o GPS ele não fala vire à esquerda, vire à direita, ande 100 metros, vire à direita e assim por diante. Não fica todas as instruções dentro do GPS. Em lógica de programação, é exatamente o que você vai fazer, só que via código. E quem que é, nesse exemplo, quem que é o carro? O carro, basicamente, é o programa do computador sendo rodado, né, em execução. Então, ele tá fazendo as coisas acontecerem na tela do usuário ou em qualquer lugar, né? Pode ser até na máquina de lavar. Ele está fazendo essas coisas acontecerem. E, basicamente, a instrução que é dada, né, é através da lógica de programação, ou então da lógica para se chegar naquele lugar. Um exemplo de lógica de programação muito simples, né, é basicamente assim, ó, qual que seria o passo a passo para você descascar uma bala? Pô, é uma coisa muito simples, né? Mas se você fosse dar essa ordem para uma pessoa que nunca fez isso, ou para um computador fazer isso, para um robô fazer isso, você tinha que falar para o robô, primeira coisa para você descascar a bala é para você tem que ter a bala na mão. Então pega a bala. Beleza, pegou a bala? Fechou. E agora, o que você faz? Agora você vai puxar o lado esquerdo e o lado direito e vai fazendo uma força lateral. Então o robô vai lá e vai fazer isso. Aí, agora é a hora de você tirar a ponta da bala e a outra ponta. Então, o robô vai fazer isso. Então, basicamente, na lógica de programação, você dá instruções para o seu código, né? A lógica de programação é a lógica por trás das instruções que você faz para que o código siga por aquele fluxo. Ela é a parte, vamos dizer assim, principal. E um programador que é um bom programador, ele domina a lógica de programação, né? O cara ele pode não saber programar em 3 linguagens diferentes, mas se ele souber a lógica de programação, ele já se torna um programador, porque é a base, né? Bom, e qual que são os principais elementos da lógica de programação? Então eu vou passar meio que rapidamente por esses elementos, mas isso daqui vai ser visto tudo hoje na prática, né, de forma mais simplificada quando eu começar a mostrar na minha tela. Então, se ficar algum ponto de dúvida, pode perguntar, mas fica tranquilo que isso aqui que eu vou estar passando tudo aqui para vocês, né, a respeito da lógica, eu vou estar mostrando no código, tá? Só para ficar mais visual, para ficar mais claro. Então, lógica de programação tem sequência, que é a ordem lógica das instruções de um programa. As instruções são executadas em uma sequência específica, de cima para baixo, né, do código. Então, quando você escreve o código, imagina um TXT aberto, você escreve o código e o computador vai lendo parte por parte. Então, basicamente, só para ficar mais claro, imagina que você tem instrução 1. Basicamente, o que acontece, né? De forma bem simples. O computador, ele lê essa instrução aqui e executa ela. Depois lê essa instrução e executa. Depois lê essa instrução e executa. Depois lê essa instrução e executa. Então, basicamente, seria nesse sentido. Na linguagem interpretada e compilada são coisas diferentes que não é bem nessa linha de raciocínio que eu falei. Mas, para o entendimento aqui, basta você entender que vão ser várias linhas que vão dar várias instruções para o computador ou para quem estiver executando aquele cara
executar, né? Então, basicamente nesse sentido que seria a questão da sequência. Depois tem seleção, tomada de decisão. Então, permite que um programa faça escolhas com base em condições. Isso é frequentemente interpretado usando estrutura de controle condicional, como if e else. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui no texto? Basicamente, no texto, né, o computador ele vai ler assim, ó. Se, imagina que ele vai ler basicamente nesse sentido. Guarde o valor 3 na variável número. Isso aqui é uma instrução. Como que isso ficaria escrito num código para ser compilado? Seria assim, ó. Basicamente, né? Basicamente isso. Então, ó, ou na variável número, né? Perdão que eu errei o nome da variável. Então, aqui eu estou mandando ele guardar o número dentro o valor 3 dentro do número. Basicamente isso que eu estou fazendo. E aí eu falo, se o número é maior que 5, feche o programa. Se o número for menor que 5, diga olá. Então, basicamente, essa seria a estrutura do que o computador interpretaria, né? Ou o compilador interpretaria. Então, ficaria basicamente assim, ó. Se o número for maior que 5, sei lá, algo nesse sentido. Aí tem o senão, ou se o número, ou melhor, na verdade, né? Se o número for menor que 5, diga olá. Então seria um... Então ficaria basicamente nesse sentido. Então, ó, aqui eu falei para a máquina executar o seguinte comando. Se o número for maior que 5, ele fecha o programa. Se não, ele fala oi para o usuário. Então, basicamente, isso aqui é a questão da seleção que eu comentei lá. E tudo isso aqui faz parte da lógica de programação. Repetição ou laço, ela permite que um programa execute um bloco de código repetidamente até que uma condição seja atendida. Então, por exemplo, eu preciso que conte até 10. Então, você escreve um código, né, que faça isso através da lógica, por exemplo. Então, basicamente, isso fica dentro de lógica também. Abstração envolve a capacidade de decompor um problema complexo em partes menores. Alguém levantou a mão. Pode falar quem levantou a mão. Ô, Fábio, É. eu fiquei com uma dúvida aqui se existe algum outro tipo de estrutura, além do if e do for, Tem, para tem, dar o comando pro computador, pro computador executar esse programa, tem. além de, além dessas duas, né? Se a gente estiver falando de sequência, aí não. Agora, se a gente estiver falando de códigos para executar várias outras coisas, sim, a gente tem vários O que que outros seria códigos. códigos para executar outras coisas? Por exemplo, Eu vou montar meu site, eu vou montar um site, um aplicativo de um e-commerce, um famoso e-commerce. Dentro das minhas instruções para o computador, mostrar para o usuário o que eu quero que ele mostre. Existe outra maneira, além do if, do else e logo das funções? tem Tem Tem? muita coisa para você fazer escrita no código para que aquilo aconteça, para que exiba, né? Não sei se você está perguntando, mas dentro da lógica de programação tem várias estruturas que você vai usar. Por exemplo, classes, componentes, módulos. Você vai usar, cara, um monte de coisa que, por Mas enquanto, assim, de notação mesmo, de escrever assim, tipo,
A classe, show, a classe é mais um exemplo. Uhum. Mas, assim, de eu colocar. Pronto, um módulo não é algo que eu escrevo no meu código, né? É mais uma estrutura abstrata, né? Depende. Tem linguagem que você consegue colocar módulos. Tem linguagem e framework, né, que são bibliotecas do computador que dá para você colocar instruções para você fazer o código acontecer, entendeu? Além daquilo, além da programação de fato, além da lógica de programação. Então, por exemplo, um exemplo só para você ter uma noção. Existe um cara chamado Terraform. Terraform é o cara que coloca a infraestrutura do projeto lá na nuvem. E é código. E não é só lógica de programação, entendeu? Aham, mas assim, tratando assim daquele clássico inicial, a tríade ali, JavaScript, CSS, HTML, eu vou fazer ali umas percorrer o DOM, né? Fazer essa parte ali do front-end. Eu vou usar alguma outra estrutura além do if e do for e da função, né? Do function Cara, de e das cabeça, classes, né? de cabeça, não. De cabeça só isso. De cabeça só isso. Uhum. Assim para te responder, tá? Sim, perfeito. É porque você falando aí, né? Pensando, será que não teria outra forma de eu passar uma instrução para o computador além dessas? Eu colocar numa função, Entendi, faça isso, entendi. né? E chamar quando necessário aquela função para executar aquilo. E essas estruturas de repetição e de condição, né? Decisão. Não, não. Eu acho que não. Perfeito, É só aquilo que você já. É mais aquilo que você já viu mesmo, entendeu? perfeito, perfeito. Pode Bom, continuar. falando em abstração, então, é a capacidade de decompor um problema complexo em partes menores, mais gerenciáveis, e isso ajuda na simplificação da resolução do problema. O que eu quero dizer aqui é: você pega um problema que está no mundo real, basicamente, e você colocar ele no código é uma forma de você abstrair o que tem no mundo real em código. Então, por exemplo, eu quero criar a abstração de um ser humano. O que é a abstração de ser humano? Eu vou criar a classe humano lá, por exemplo, que isso aqui, depois isso aqui fica mais claro quando a gente chegar no código, mas eu vou criar a classe humano lá e esse humano vai ter atributos. Ele tem olho, tem nariz, tem boca, né? Então eu vou colocar, por exemplo, atributos do ser humano. E aí vou listar lá os atributos. O que o ser humano faz? Ele anda, ele corre, ele fala, enfim. E aí por diante. E assim por diante. Então a abstração é você tirar aquilo que está no mundo real, basicamente, e colocar no código. Mas não se remete apenas por exemplo, eu quero abstrair um mouse, mas sim abstrair uh, o problema em si, né? Em forma de código. Isso vai ficar mais claro quando a gente levar para o código, né? Mas só para você ter uma noção que existe isso. Modularização refere-se à prática de dividir o programa em módulos, funções menores, cada um com uma tarefa específica, e isso facilita a manutenção e reuso do código e a colaboração. Então, basicamente, a gente modulariza o código, divide ele em partes pequenas, né? Para a gente poder fazer um todo, fazer um projeto maior. Igual o exemplo que o Pedro perguntou ali, né? A respeito de eu estou fazendo um e-commerce, tem alguma outra instrução? Tá. Parando no exemplo do e-commerce, cara, tem muito código para que aquele e-commerce acabe acontecendo, entendeu? Então, para aquele e-commerce funcionar, para você conseguir clicar no botão de fazer uma compra, para você clicar no botão de adicionar um carrinho, existe uma série de instruções por trás que estão rodando ali naquele momento, fazendo com que o cara faça a compra, entendeu? Chegue lá. Além disso, várias e várias outras coisas, né? Tem dados sendo transportados via rede e assim por diante. Algoritmos são sequências de instruções lógicas que descrevem como resolver um problema. E aqui que está a questão. Então, se lógica de programação é como eu escrevo um problema, o algoritmo é o que descreve como a máquina vai ter que fazer aquela questão acontecer. Então, volta naquele exemplo que eu falei aqui. Isso aqui, esse código que está rolando aqui para isso acontecer, chama-se algoritmo, tá? Então, qual que é a lógica? A lógica, basicamente, é guardar o valor do número na variável 3. Se o número for maior que 5, fecha o programa e assim por diante. Então, isso aqui vamos dizer assim, é a lógica por trás
ou melhor, o algoritmo por trás para fazer aquilo acontecer. Essas instruções que eu estou dando para o computador aqui basicamente são algoritmos, tá? Basicamente. Lembrando, galera, tudo isso que eu estou falando vai ficar muito mais claro quando a gente for para o código, vai ficar muito mais palpável quando a gente for para o código, e aí vai ficar mais simples, tá? Mas em programação de computador, os algoritmos desempenham um papel fundamental. Eles são a base sobre a qual os programas de software são construídos. Então, para você construir um software, você precisa escrever um algoritmo. Antes de você escrever um programa de computador, é importante você projetar o algoritmo que descreva a lógica e os passos necessários para realizar uma tarefa específica. O projeto de algoritmo é um processo de criar um plano detalhado que guiará a implementação do software. Parece, olhando assim, né, olhando essa descrição de projeto de algoritmos, parece que você vai escrever tudo num bloco de notas, tudo no TXT, tudo em qualquer lugar, né, no lugar do computador lá, antes de você fazer a criação do algoritmo de fato. Mas isso, na prática, no dia a dia, não acontece, tá? Você pensa naquilo e automaticamente transpila aquilo em forma de código. Então, por exemplo, eu sei que para mim criar um usuário, antes de criar o usuário, eu tenho que verificar se esse usuário não existe lá no banco de dados, por exemplo, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar nessa lógica antes de fazer essa implementação. Então, ao passo que eu já estou pensando nessa lógica, eu não estou escrevendo ela muitas vezes, eu já estou fazendo ela acontecer, né? Só que, para quem está começando agora, é uma coisa muito importante você fazer isso, descrever o passo a passo para que aquilo que você quer que aconteça durante o código. Tradução para a linguagem de programação. Depois de projetar o algoritmo, ele precisa ser traduzido para uma linguagem de programação específica, como Python, Java, C#, C++ e outras, né? Isso envolve escrever o código que implementa os passos do algoritmo usando a sintaxe da linguagem escolhida. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Existem várias linguagens de programação. Da mesma maneira que tem línguas, idiomas, existe o português, o espanhol, o francês, existem linguagens de programação, né? Cada linguagem resolve o problema, diferente, né, que espanhol, português é só a linguagem falada da região, mas quando se trata de escrever uma linguagem de programação em uma linguagem de programação, muitas vezes cada linguagem resolve um tipo de problema. Existem linguagens que vão fazer um site, existe linguagem que vai fazer um programa de computador, tem linguagem que vai fazer um programa de carro, para o carro fechar o vidro e subir, sei lá, ou para uma máquina de lavar, executar vários passos, né? Então, existe linguagem de programação para todas as coisas, né? Mas depois eu vou entrar no detalhe disso aqui também, tá? Mas, basicamente, o que você tem que fazer? Por exemplo, esse código que eu tinha escrito aqui, ele é escrito numa linguagem de programação, por exemplo, o JavaScript. A linguagem de programação JavaScript interpreta esse código aqui e faz acontecer. Se isso aqui fosse escrito num Python, por exemplo, talvez, eu não lembro como é que fica a sintaxe, mas ficaria assim, ó. Sairia todo esse monte de coisa e ficaria só isso. Só que se eu colocar só isso aqui para executar lá no JavaScript, ele não vai conseguir entender, porque ele não vai conseguir interpretar. Então, cada uma dessas coisas tem a sua... Cada linguagem de programação tem a sua sintaxe, tem a sua forma de escrever aquilo que você quer que o programa faça. Isso também vai ficar mais claro quando eu chegar no código. Resolução dos problemas. Programadores usam algoritmos para resolver uma variedade de problemas, desde tarefas simples até problemas mais complexos, tipo uma tarefa simples, ordenar uma lista de números, né, de 0 a 10 e colocar em ordem numérica, né, decrescente ou crescente. Como criar sistemas de inteligência artificial, por exemplo, né? ChatGPT, por exemplo, é uma maneira de você usar isso. Eficiência de algoritmo. A escolha de algoritmos eficiente é crucial para garantir que o programa funcione de maneira rápida e eficaz. A análise de complexidade dos algoritmos nos ajuda a avaliar o uso de recursos como tempo, né, e execução de memória. Então, quando você escreve um código, se você souber escrever o código da maneira certa, ele vai custar muito menos tempo e muito menos recurso computacional. Ele vai gastar menos tempo para executar aquilo lá e vai forçar menos o seu computador. O que significa que se você escreveu muitas vezes um código bem escrito, você vai trazer uma experiência muito melhor para o usuário e muito melhor de custo, porque quanto mais você precisa de recurso para rodar alguma coisa, para fazer alguma coisa funcionar, mais você tem que pagar, por isso fica mais caro, basicamente, né? Bom, estrutura de dados.
Depois eu vou falar um pouquinho com mais clareza isso daqui, mas basicamente os algoritmos eles trabalham em frequente conjunto com estrutura de dados, como arrays, listas ligadas, árvores e gráficos. Então, a estrutura de dados eu vou passar mais rápido agora, mas eu vou explicar com mais calma depois para vocês entenderem. E resolução de problemas reais. Programadores usam algoritmos para resolver problemas do mundo real em uma variedade de domínios, incluindo desenvolvimento web, análise de dados, automação de tarefas, jogos, segurança e assim por diante. Então, assim, a gente escreve o algoritmo para resolver um problema do mundo real. Então, o algoritmo é a escrita daquilo para que aquilo que você quer que aconteça, basicamente, né? Pode perguntar. E existe alguns tipos de algoritmos famosos, tipo um design patterns? Consegue entender? Tipo, design patterns tem lá o factor, tem lá o builder. Aí tem alguns algoritmos que eu já vi que tem uns algoritmos que tem nome, né? Tem. Eles têm nome, assim, eles são conhecidos porque eles te trazem uma clareza de algum problema da vida e da programação de que resolve. Deu para entender o que eu quis perguntar, mais ou menos? Tem, mas para falar de cabeça aqui para você eu não vou lembrar, não. Ou é só aqueles algoritmos de treinar mesmo essa lógica de fazer um café. If eu crio uma variável lá que recebe o atributo banana, e aí eu jogo lá. If tal foi igual a banana, então me faz um café. Uhum. Eu conheço esses algoritmos básicos que a gente vai para entender essas estruturas, né? Mas existem alguns que eu já vi, mas não vi tão bem, que tem até nome, algoritmos com nome. Que nem o design patterns tem um nome, né? Que define Legal. ele. Aí, queria saber se você sabe mais sobre isso. Cara, para te responder de bate pronto aqui assim, não vou lembrar de nenhum nome de algoritmo, sabe? Por exemplo, conhecido igual que você falou, design patterns, não vou lembrar não. Porque Uhum. tudo isso que eu estou falando aqui, por exemplo, é tudo teoria, né? Na prática, isso fica totalmente natural, né? Então, tudo isso que eu estou falando Uhum. aqui, no final das contas, isso aqui vai ser natural. É igual quando você está aprendendo a dirigir carro. Você tem que lembrar de virar o volante, acelerar, tirar o pé da embreagem no momento certo, engatar a marcha, dar a seta, virar, você fala... Se eu passar toda a teoria por trás de dirigir um carro, você vai falar, porra, quanta coisa que tem que ser Aham. feita, né? E tem Aham. a forma de direção defensiva, tem a forma de, sei lá, dirigir mais rápido, tem as leis e todo esse ecossistema gigantesco, quando você começa a aprender ou quando você vê isso acontecendo, parece que é um mundo novo, né? Você fala, caramba, mas todo esse monte de coisa, eles ficam intrínsecos conforme a prática, conforme você vai crescendo. Por que eu estou falando isso? Porque muito desses nomes, muito dessas coisas que a gente acaba aprendendo no decorrer da teoria, eles ficam intrínsecos na gente. A gente já acaba fazendo isso por natural. É tipo, pô, o que é necessário para mim viver? Bom, eu tenho que respirar, comer, tenho que pensar enquanto eu falo. Então, se você começar a listar esse monte de coisa que você tem que fazer enquanto está acontecendo tudo, você fica doido, né? Então, basicamente, isso que eu estou falando, basicamente, muitas das coisas, por exemplo, essa questão do algoritmo que você perguntou, é uma coisa que eu aprendi já faz muito tempo e depois nunca mais usei, assim, nunca mais estive presente para isso, para poder responder e falar e lembrar do que eu falo, disso daí, entendeu? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Muita coisa Entendi você total, acaba entendi pegando, totalmente. muita coisa você acaba pegando teoria, né? E aí, isso também eu tô falando, contando, porque serve para as outras pessoas que forem assistir esse replay, sabe? Que muitas dessas coisas que eu estou falando aqui vão ficar intrínsecas, né? Mas eu preciso passar essa contextualização, porque senão você é igual eu ensinar a fazer uma conta matemática sem dar a teoria antes, só sair fazendo a conta matemática, ninguém vai entender nada. Uhum.
Depuração. Quando o programa não funciona como esperado, os programadores frequentemente recorrem à análise de algoritmos usados para identificar e corrigir erros. Então, se foi lá um programador e ele escreveu um código e esse código não está funcionando direito, a gente volta lá para fazer a depuração, ou o debug, que a gente fala, né? O debug é o ato de você entender o que está acontecendo no código atualmente e consertar ele para que ele faça acontecer uma coisa que você quer que aconteça, né? Isso aqui também vai ficar mais claro depois que eu chegar na parte prática. E aí, indo para essa parte mais de linguagem de programação, né? A linguagem de programação é uma linguagem formal usada para escrever introduções de um computador, que o computador pode seguir. Elas são usadas para desenvolver programas de computador, que são conjuntos de instruções que realizam tarefas específicas quando executadas em um computador. As linguagens de programação são parte essencial da ciência da computação e da programação de software. Então, a linguagem de programação é a língua que você vai escrever aquela coisa para que aquilo funcione daquele jeito. Então, tem várias linguagens de programação, igual eu estava mostrando no código antes. Se você for escrever um código, em Python ele fica de um jeito, em JavaScript ele fica de outro, e assim por diante vai ficando de jeitos diferentes. Então, você escolhe a linguagem de programação com base nos conhecimentos antes, né? Mas a gente vai focar numa linguagem de programação só por enquanto para ficar mais claro. Sintaxe e semântica. Cada linguagem de programação tem regras específicas de sintaxe que determinam a estrutura da formatação e a formatação correta das instruções. Além disso, cada linguagem tem uma semântica que define o significado das instruções. Então, sintaxe e semântica são duas coisas que andam juntas, né? Sintaxe é aquilo que eu escrevo. Então, como que eu faço para fazer um if em Python? É de um jeito. Como que eu faço para fazer um if em Java? De outro jeito. E cada linguagem tem a sua semântica, ou seja, que define o significado das instruções. Então, o if, globalmente, numa linguagem, é o quê? É uma condição. Todas as linguagens usam o if para condição. Mas, digamos que na semântica de alguma outra linguagem, o if seja para dar uma instrução e fazer funcionar daquele jeito. Então, assim, cada linguagem tem a sua semântica, né, específica para cada coisa, mas daí, como eu disse, é mais teoria, né? Isso aqui é um ponto importante que vocês têm que entender mais ou menos por cima, mas é uma coisa muito interessante. Compilação versus interpretação. Algumas linguagens de programação são compiladas, o que significa que o programa chamado compilador traduz o código-fonte em um código de máquina executável antes da execução. Outras linguagens são interpretadas, o que significa que o código é lido e executado linha por linha por um interpretador em tempo de execução. Tá, o que isso significa? Quando uma linguagem ela é compilada, a máquina ela já vai conseguir executar tudo aquilo que ela tem que executar de uma vez, sem ficar lendo linha por linha e executando. Quando é interpretado, ele lê uma linha e executa, lê outra linha e executa, lê outra linha e executa. Tá, mas por que, Fábio, que é tão interessante eu usar uma linguagem compilada ou uma linguagem interpretada? A linguagem compilada ela é muito mais rápida do que a interpretada. Só que a interpretada ela traz uma flexibilidade muito maior do que a linguagem compilada. E aí, conforme o decorrer do curso for passando, eu vou estar dando mais umas instruções sobre isso de interpretação. Mas a gente vai usar uma linguagem interpretada para poder fazer os códigos que a gente vai escrever. E, como eu disse, para não ficar muito teórico, eu ainda quero passar uma parte de programação mesmo para vocês verem, né, como é que funcionam as coisas. Mas daí eu passo nas próximas aulas com o decorrer, porque senão fica muito maçante, muita coisa para aprender e você acaba não entendendo nada. Pode falar, Pedro. Tem como repetir de novo essa parte que eu não entendi muito bem? O porquê que a linguagem que usa compilação é melhor do que usa interpretação? Porque a compilação, quando o código vai executar, ele monta uma linha de instrução, porque assim, ó, toda linguagem ela tem que ser interpretada
para entender o que... Porque, tipo assim, ó, vamos dizer, para mim dar uma instrução para um código do computador, para mim dar uma instrução para o código do computador, o computador tem que entender o que está acontecendo ali. Como que ele entende? O computador, ele lê assim, ó. Não sei se vocês já viram já, né? Mas o computador, para ele interpretar o C, por exemplo, ele lê... Não, desculpa. Isso aqui é a letra C para ele. É um código binário. É um monte de valor. Isso aqui é a letra C para ele. Então, vocês estão vendo minha tela? Tô sim, tô vendo sim. Vocês estão vendo o TXT? Só tá pequeno, mas eu tô vendo. Beleza. Então, Eu tô vendo também. perfeito. Então, isso aqui é a linguagem... eu acho que vocês estão vendo, mas a gravação não tá pegando. Por isso que eu tô vendo aqui que não tá... Deixa eu só... Caramba, eu queria que isso aqui ficasse gravado. Pera lá, pessoal. Deixa só só fazer um negócio aqui. Aí, boa. Então, isso aqui é o que... Para escrever a letra C, é isso aqui, ó. É essa interpretação que é feita lá no computador, lá no mais baixo nível. Então, para acontecer esse código, para isso acontecer, tem que ser traduzido. Vamos falar assim. Tem que ser traduzido para o computador entender isso daí. Então, quando é compilado, essa tradução já é feita da forma que o PC entende. E aí, o PC só executa. Entendeu? Então, toda a parte de tradução para que o computador entenda e executa essa instrução já tá feita quando a linguagem é compilada. E aí, o computador ele só tem que fazer o quê? Executar aquela informação. Quando a linguagem é interpretada, ele interpreta essa linguagem e executa ela ao passo que ele está aprendendo aquilo que está acontecendo. Então, C-O-L, tarará, tarará, cada coisa dessa daqui que está rolando é a interpretação daquilo para o computador entender. Porque se eu escrever Olá, Brasil, o computador não entende isso aqui. Tem que ser traduzido de forma que o computador entenda para ele poder executar o Olá, Brasil. Digamos que ele vai falar a palavra Olá, Brasil. Então, ele tem que entender esse código. Então, quando a linguagem é compilada, já é feito para o computador só executar aquilo que já foi previamente entendido pelo compilador. Já na linguagem interpretada, não. Interpretada, ela lê e executa, lê e executa. Por isso que tem linguagens que são muito mais rápidas do que as outras. Deixa só eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Pode falar, Carlos. Então quer dizer que a compilada seria tipo um jogo instalado no computador, né? Basicamente, a linguagem compilada, ela é um bagulho que, tipo assim, imagina que eu tô te falando, não tô te falando? Você tá entendendo, não tá? Porque Sim. eu tô falando português. Se eu estivesse falando em inglês, o que estaria acontecendo? Você não estaria entendendo nada. Teria que ter um intérprete. Um cara pra ouvir o que eu tô falando e falar pra você. É a mesma coisa no computador. A linguagem compilada não tem esse delay de eu falar, o interpretador ouvir e transpilar para você entender. Ah, sim. Na linguagem interpretada tem. Na linguagem interpretada tem. Entendi. Entendeu? Valeu. Então acho que é basicamente nesse sentido, né? Pode falar, o Pedro. Eu vejo o nome Sara. Na linguagem compilada, tem a linguagem lá que a gente escreve no editor de código, numa IDE, e o compilador fica onde, nesse caso? O compilador fica no computador, no navegador, na IDE. Calma lá, repete sua pergunta. Sistema operacional. Repete sua pergunta. Só É pra entender o compilador da linguagem. O compilador da linguagem. Ele fica onde?
ele fica armazenado aonde? Como é que ele Então, fica na IDE? por exemplo, Ele fica no meu sistema operacional da minha máquina ou na do usuário? não, em nenhuma delas. Em nenhuma delas. Ó, quando é PHP, o compilador, ele fica no servidor. Quando é Node, fica no servidor. Quando é Node, ele pode ficar no navegador. Quando você abre o Chrome lá, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Não sei se vocês já abriram essa parte aqui, né? Deixa eu aumentar a tela aqui. Ó, inspecionar. Tá vendo isso aqui? Eu não tô no console? Ó, olha que legal. Ô, glória. Aí. Ah, faltou. Olha lá. Olha que legal. Já aconteceu uma coisa interessante aqui. Eu digitei console.log. Quando eu dei Enter, o que ele tentou fazer? Ele tentou entender esse código. Ele falou assim, putz, o que esse cara tá falando? Não consegui... É um call de referência error. Eu não consegui referenciar isso que você está falando, porque console não está definido. Então ele não entendeu o que você está falando. Você digitou errado. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Eita. O que ele fez para mim? Ele printou olá. Isso que aconteceu aqui agora, quem compilou, interpretou e fez a porra toda foi o meu navegador. Quando se trata de TypeScript ou back-end, quando a gente programa no back-end, quem faz isso é o motorzinho lá do Java, o V8. Que calma que eu já vou explicar isso nas próximas aulas, senão vai ficar muita coisa para vocês entenderem. Mas uma linguagem compilada, para que isso seja executado, né? Quando eu digitei console log aqui e falei olá, para que isso fosse executado, a linguagem compilada já iria compilar esse código e já ia entregar de mão beijada de forma que o computador entenda. Já que é uma linguagem interpretada que a gente está usando aqui agora, né, nesse console log, o que está acontecendo aqui? Ao passo que ele está lendo, ele está executando e está transformando para o computador entender que ele tem que fazer essa instrução aqui. Entendeu? Então, assim, depende da linguagem, por exemplo, o Node. O Node tem um motor V8, então quando você instala o Node, ele compila o JavaScript, então ele já consegue executar no back-end. Já no front-end é diferente. Por isso que quando você vai fazer... por isso que tem muita coisa ainda para, né, contar aqui no curso para ficar mais baixo nível as coisas, né? E para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas quando a gente escreve código para ser executado, a gente coloca esse código para ser executado, o máximo de código possível, o máximo de lógica de programação possível, lá no servidor. Quando eu clico aqui, ó, tá vendo que eu tô passando o mouse aqui, ó? Tá vendo? O que está acontecendo aqui? Tudo isso aqui está sendo compilado e interpretado pelo meu navegador. Então, para esse movimento aqui, tá vendo? De desenho, de abrir atrás aqui, ó, acontecer, quem está forçando o hardware para executar é o meu navegador aqui, ó, o meu computador. Quando eu faço isso, quando eu clico, por exemplo, no YouTube, e ele começa a carregar um monte de instrução lá atrás, esse monte de cálculo, esse monte de coisa que ele está fazendo por trás aqui, é lá o servidor. Ele está executando lá no servidor. E algumas coisas no meu computador também. Então, isso aqui, basicamente, está sendo interpretado e compilado pelo navegador. Essa mudança de coisinha aqui, ó. Já quando eu cliquei e vim para cá, muitas coisas foram enviadas para o servidor calcular, para ele trazer para mim, porque senão meu PC não aguentaria para rodar isso aqui, porque meu PC não tem recurso computacional suficiente. É louco o bagulho. É bem baixo nível isso que eu tô falando. Para você aprender programação, você não precisa saber disso, mas é bem baixo nível isso que eu tô falando, entendeu? Beleza? Mas voltando à apresentação aqui, ó. Depois eu vou fazer uma aula só sobre essa parada de compilação e interpretação. Ou vou falar mais sobre esse assunto para ficar mais claro e ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Beleza? Beleza, isso é muito bom por ter esse entendimento de como funciona por detrás. Valeu aí. Fechou.
Eu vou ter que sair aqui agora rapidinho, mas daqui 5 minutinhos eu volto. Beleza, fechou. Vai lá. Tá? Então, a tipagem, né? Agora falando de tipagem. Toda linguagem de programação tem uma tipagem. Ela pode ser tipada de forma estática, onde o tipo de dados são definidos em tempo de compilação, ou de forma dinâmica, onde os tipos de dados são determinados em tempo de execução. Então, compilação é uma coisa, execução é outra. Isso é importante a gente entender. Compilação é uma coisa que está sendo feita pro computador entender, e execução é o computador executando. É a mesma coisa que eu falar para você. Por exemplo, Carlos, vai lá e acende a luz. A hora que eu estou falando para você, vai lá e acende a luz, você está compilando o que eu estou falando. Está entendendo o que eu estou falando. A hora que você vai lá e acende a luz, bota o dedo no interruptor para acender a luz, é a hora que você está executando a ação. Então, a compilação é o que acontece no entendimento, que é necessário um software que compile a informação para que o computador entenda e o computador executa ele. Basicamente nesse sentido. Fechou? Bom, e aí tem os paradigmas de programação. As linguagens de programação podem ser categorizadas em paradigmas de programação, como programação orientada a objetos, programação funcional, programação imperativa, entre outras. Cada paradigma tem a sua própria característica e abordagem para resolver problemas. Isso aqui também eu vou entrar mais a fundo. Tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas partes aqui, vão ficar mais a fundo, vão ficar mais entendidas a fundo quando eu ensinar a respeito disso, né? Nas próximas aulas. Mas vai ficar mais claro. Bibliotecas e frameworks. Muitas linguagens de programação possuem bibliotecas e frameworks que fornecem funcionalidades adicionais pré-escritas para facilitar o desenvolvimento de software em áreas específicas, como desenvolvimento web, aprendizado de máquinas e muito mais. Então, assim, lembra que eu estava mostrando o navegador e estava acontecendo um monte de coisa enquanto eu cliquei no botão lá? Muitas dessas coisas que acontecem, bibliotecas e frameworks já dá isso pronto pra gente. Então a gente não tem que escrever todo esse código para que isso aconteça, para que funcione, não, já está tudo pronto, é só a gente chamar uma função, só a gente chamar uma coisa para que execute no código lá. Então, tudo isso já é feito de forma convencional e todo mundo já consegue usar tudo isso daí. Bom, existem muitas linguagens de programação diferentes, cada uma com suas próprias finalidades e uso. Alguns exemplos populares, por exemplo, Python, Java, JavaScript, C++, né, PHP, Go, Rust e muitas outras. A gente vai aprender, esse curso aqui, ele vai ser feito em JavaScript, né? E o JavaScript é uma linguagem de programação que é usada tanto no front-end quanto no back-end, coisa que eu vou explicar na próxima aula também. E para escolher uma linguagem de programação, depende muito do problema que você está tentando resolver, dos requisitos do projeto que você está tentando fazer, né? E das preferências pessoais e das bibliotecas disponíveis. Então, assim, qual a melhor linguagem de programação do mundo? Não existe. Cada uma resolve um problema de uma maneira específica e muitas vezes a escolha da linguagem depende de como essa linguagem resolve o problema ou de como a gente vai resolver o problema com essa linguagem, tá? Bom, e aí agora eu vou abrir um pouquinho para as dúvidas, né? Que você for ter aí, Carlos. Só para você matar suas dúvidas aí. Eu acho que tem um monte, né? Então, rebenta de perguntar aí que essa é a hora. Pode falar. Se você estiver falando, você tá no mudo, viu? Você só levantou a mão. Ah, tá, tava no mudo. Eu estou estudando tem um tempinho, tem uns 2 meses que eu estou estudando. Muita coisa que você falou agregou, porque você explicou com mais didática. Aí eu tive uma clareza maior. E, bom, dúvidas eu tenho várias, né? Só que porque esse mundo é gigante e é muita informação ao mesmo tempo. Fico perdido na hora de entender algumas coisas. Mas sobre o assunto que você abordou, ficou bem claro. Você deu uma
eu acho que não tem, não tem dúvida não, você tirou as dúvidas no caso. Perfeito. Ó, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que você falou, que no começo tem muita coisa para você aprender. Cara, de fato, tem muita coisa para você ver. E a hora que você participa de uma aula como essa, porque a gente falou de muita coisa, né? É aquilo que eu disse. Parece que é um mundaréu de informação. Você fala, caramba, velho. Nossa, não vou dar conta disso não. Só que é igual aprender a andar de carro. Quando seu pai fala para você montar no carro, ou sei lá quem te ensinou, instrutor, instrutora, mãe, sei lá, fala para você sentar no carro, você tem que pisar na embreagem para engatar a marcha. A hora que você for estiver saindo, você tem que olhar no retrovisor para dar a seta, para entrar, para sinalizar que você vai entrar, tirar, você fala, puta, não vou dar conta, velho, é muita coisa, mano, eu vou ficar doido. Só que se eu falar tudo isso para você de uma vez e falar, mano, vai dirigir, você não sai do lugar com o carro. Agora, com a prática do dia a dia, né, em 20 dias, ou até menos, dependendo do tempo que você se dedica para isso, você já tá dirigindo. E programação é a mesma coisa. Se você tiver o direcionamento correto, né, não ficar pulando de galho em galho também, né, mas se você tiver o direcionamento correto, em pouco tempo você já está programando, já está fazendo algumas coisas, já está entendendo como tudo funciona. Entendi. Esse monte de teoria que eu passei são coisas que você vai pegando com o tempo, tá ligado? Vai pegando com o tempo. E aí, o que eu tô pensando em fazer, né? Fazer um curso totalmente ao vivo, né? Para tirar dúvida e tudo mais. Hoje, o único participante extra que teve foi você, né? Mas aquele Pedro lá, ele já é o aluno do meu curso, já faz meu curso, já entende boa parte de tudo isso que eu estava falando. Ele estava aqui mais para tirar algumas dúvidas pontuais que ele tinha, né? E aprender uma coisa nova ou outra, porque você viu o que ele falou? Sobre interpretação e compilação, ele já percebi que ele nunca tinha ouvido falar nesses termos. Isso é importantíssimo para você saber, para você ter uma base de programação, né? Mas são coisas que eu falei, aos poucos você vai pegando. A ideia é que nas próximas aulas, o que eu faça? Eu compartilhe o meu VS Code, eu achei que ia dar tempo de fazer tudo isso, mas não deu. Eu compartilho o meu VS Code e cada coisa que eu for falando, você já vai pegando. Você vai falar, tá, aquilo ali foi aquilo que você falou, beleza. Aí fica muito mais claro, entendeu? Hoje foi uma aula mais teórica, mas daqui a pouco você vai pegando as manhas e aí você vai ficando mais claro. Beleza? Beleza, entendi. Fechou, então. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode perguntar, cara. Tá aberto aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí até encerrar a live na minha cara, né? Que essa chamada, ela fecha, né? Mas Sim. pode perguntar aí. Sobre o seu curso, ele é pago? E como funciona? Tá. Eu tenho um curso, né? Gravado, que ele é pago, sim. Aí depois eu te passo as condições se você tiver interesse no WhatsApp, para ficar mais fácil de você também saber o que você vai ver e tudo mais, né? Mas eu tenho um curso pago e tenho conteúdo na internet gratuito, né? Que é o conteúdo, como é que fala? Que fica no YouTube lá e tudo mais. Se você quiser ver eles, aí eu passo para você também os links. Mas assim, Entendi. a respeito de programação, tem alguma dúvida? Pode perguntar. Bom, a dúvida que eu tenho é sobre... Bom, são tantas dúvidas que eu não cheguei nem a anotar aqui que eu... Assim, dúvida que eu tenho assim, durante esses dias, esses meses que eu estou estudando, né? Porque... Ah, tá, sei uma dúvida. Porque eu comecei estudando HTML e CSS. E disseram que era importante saber para poder começar. Aí, agora outras pessoas disseram que não é importante, que já é para pular para programação, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala um negócio, outro Pois fala é, outro. fica É uma meio loucura, perdido. né? Esse começo é louco. É assim, ó. Existem duas frentes na programação. Que duas frentes são essas? Back-end, front-end. Tá? Back-end é o que acontece que o usuário não vê, basicamente. Então, tudo que acontece e o usuário não vê é back-end. Tudo que acontece e o usuário vê é front-end. Tá vendo minha cara aqui? É como se fosse o front-end. Mas para eu mexer a mão e falar e acontecer, tem um monte de pensamento rolando na minha cabeça. Seria basicamente o back-end. Então, tudo que está sendo interpretado, acontecendo lá atrás,
é o back-end que está fazendo acontecer, você nem sabe. Para você entrar nessa chamada, tem muita coisa acontecendo no back-end, mas para você ver esse visual, esse gráfico aqui da chamada, é tudo front-end. Sim, Então, sim. o HTML e CSS é front-end. Se você for programar back-end, você não precisa se preocupar com o HTML e CSS, nem precisa saber como é que funciona, nada. Para você tanto faz, entendeu? Agora, se você quer ser um programador front-end, sim, HTML e CSS é importante. Se você quer ser um programador back-end, HTML e CSS não tem a menor importância. Se você quer ser um programador full stack, que é o cara que sabe back-end e front-end, aí você tem que saber HTML e CSS. Sim. Aí E depende. para a curva de aprendizagem mais rápida seria front-end, então. Não, eu particularmente, eu acho que para a curva de aprendizado, você colocar um front-end é muito mais complexo que o back-end. Porque o back-end você só vê lógica de programação, você só vê JavaScript, por exemplo. Já se você for aprender um front-end, você tem que aprender HTML, tem que aprender CSS e tem que aprender o JavaScript, porque senão você não sabe fazer. E aí, para mim, é muito mais complexo. Aprender esses E, três caras a tempo de você aprender só o back-end, e entendeu? para conseguir o primeiro emprego na área, seria ah, mais fácil, seria front-end ou mesma coisa? Ou Sendo mais bem fácil? sincero para você conseguir um emprego na área de programação, Java é a linguagem que mais tem vaga. Se eu abrir o LinkedIn aqui, eu vou ver 35 mil vagas disponíveis de JavaScript agora. Perdão, de Java, não JavaScript. Java. É de Java. Java é quase tudo back-end, você não precisa nem saber front-end. Você consegue arrumar um trampo só de... Tudo bem que tem o JSF lá, que é o Java para front-end lá, sei lá, aquela Eu, suvaqueira lá. eu ouvi falar que Java é mais difícil do que JavaScript. É mais difícil, é mais difícil. Então tudo é assim, ó, não tem almoço grátis. Todo ônus tem seu bônus e todo bônus tem seu ônus. Toda a parte boa tem a parte ruim, não tem almoço grátis. Agora, eu particularmente prefiro 1000 vezes começar pelo back-end e focar no back-end e ser bom no back-end do que ficar me matando aprendendo front-end e back-end Entendi. junto e tudo o resto, sabe? Ah, outra dúvida. Um amigo meu disse que o melhor framework melhor seria Angular do que o React. Não tem essa de melhor framework, não tem essa de melhor linguagem. Cada um resolve um problema específico, cada um serve para resolver uma questão específica. Falando Ah, de tá. Angular versus React, cara, Angular tem muito menos mercado do que React. Angular, ele é muito mais, vamos dizer assim, muito mais robusto do que o React. Por ele ser robusto, você desenvolve programas de escala gigantesca. Pô, sei lá, você vai fazer um sistema bem parrudo mesmo, um sistema gigantesco, aí você faz em Angular. Agora, você pode fazer em React? Pode, mas o Angular ele já tem toda a estrutura. Então, entende que é uma questão de escolha e não uma questão de ser melhor um que o outro, porque Ah, ambos vão sim. atender a solução. Só que o React ele vai te trazer uma flexibilidade muito maior, só que com a flexibilidade, o que eu disse, todo bônus tem seu ônus. Com a flexibilidade que ele oferece, você pode fazer muita merda, entendeu? Então cara, não tem melhor ou pior, tem Ah, escolhas, sim, entendi. entendeu? É isso que eu estava vendo, porque eu instalei o Angular CLI, aí qualquer coisinha dava problema de compilação, aí e eu não sei mexer na parte de importação, eu fico perdido, eu acabei voltando um pouco para essa ideia de HTML mais simples mesmo. Pode crer, pode crer. Vai muito eu acho que como é que fala? Vai muito da vontade mesmo, mas, Ah, então eu vou cara, começar a estudar Java, já que você falou que é. olha, olha, para todo iniciante, tá? O cara que tá começando agora, eu não indicaria estudar Java. Eu indicaria JavaScript. Vai pro caminho do JavaScript, porque você vai aprender duas frentes, o front e o back. E aí a hora que você fala assim, cara, eu tô maduro o suficiente, aí você começa a querer aprender Java, por exemplo. Eu acho que Java é muito complexo para você aprender no começo. Muito complexo. Ah, entendi. É tipo, É, por exemplo, motorista. O que é mais fácil? O cara dirigir um Fusca, ou sei lá, um carro normal, ou dirigir um tanque de guerra, ou dirigir um
um ônibus. O ônibus é muito mais difícil, tem várias... É Um verdade. caminhão tem marcha reduzida e não sei o que, tem peso e tudo aquele monte de coisa. Quando você vai fazer a curva, você tem que abrir lá não sei aonde, senão você não faz a curva. Então, Entendi. o JavaScript é muito mais de boa. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar essa chamada e vou abrir uma outra. Daí a gente continua com as perguntas e respostas, fechou? Beleza. Beleza. Tá, vou mandar pra vocês lá no WhatsApp. Um minuto. E aí, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Boa, galerinha. Então, a gente tava fazendo uma perguntas e respostas aqui. O Rafael que entrou agora, eu já dei a aula. Eu vou disponibilizar ela no link lá do YouTube. Depois eu vou deixar disponível para você assistir lá e ver o que você achou. Aí qualquer coisa você me chama lá pra conversar. Fechou, Rafa? Não sei se ele ouviu, mas beleza. Aí, Carlos, eu não sei se eu te respondi a última pergunta que você fez. Respondi, né? Pedro, tá aí? Você está me ouvindo? Tô. Ah, Eu beleza. achei que você tava falando com o Carlos. Não, eu tava. É que ele não respondeu, Respondeu. eu falei. Então fechou. Você tem alguma dúvida, Pedro, da aula que eu dei? Não, a dúvida ficou que eu não consegui ouvir direito o final de compilação, Aham. mas eu vou ver ali no vídeo que você vai soltar depois, vou rever aquela aula, Tá. mas eu vi o final, entendi o final ali, eu já estava entendendo um pouco, né, da questão do Node lá, que o Node compila já o JavaScript ali no back-end, no servidor, já tinha essa noção, eu queria entender mais onde é que isso se situava. O final da aula eu não vi, então não tenho muita dúvida ali, e as dúvidas que eu tive foi tirado lá, se existia outra estrutura, assim, de se usar, além de uma estrutura condicional ou uma estrutura de repetição. Cara, eu acho que E em questão de estrutura, não, tá? Eu acho que, olha, programar tá em torno de if, else, aí estrutura também, né? For, função, loop, né? Função, class, objeto. Mas basicamente esse é o sistema que você conhece. Não tem muito além disso, não, tá? aham, Dá pra escrever tudo com esses caras que eu falei aí. Em questão perfeito, de perfeito. estrutura. Agora, da interpretação versus compilação, eu não sei se você ouviu a parada que eu tava falando, que tem um cara falando... Por exemplo, eu tô falando aqui com você agora, você tá me entendendo, não tá? Sim, Porque eu tô sim, eu falando vi essa português. parte. Então beleza, então é isso. Não tem mais muito o que acrescentar, não. Uhum, Pra ficar entendido nessa parte. Mas se você ficar com dúvida, beleza. Pode fazer pergunta lá, depois também no chat, lá no WhatsApp, que eu tento resolver suas dúvidas, tento te ajudar, dar um caminho norte, beleza? Mas beleza. galera, só para deixar claro, ó, hoje a aula ficou um pouquinho mais curta, né? Eu meio que gostei dessa estrutura de aula. Eu acho que se tivesse umas 10 pessoas ia ter pergunta com força e aí enriquecer muito o conteúdo da aula. Acho isso legal. Eu vou estar tentando fazer isso aqui quase toda semana, tá? Na verdade, é que nem eu falei pro Pedro, né? Depois eu falei com o Carlos também. Eu vou estar conversando com o Carlos sobre o curso lá, que ele, né? O Pedro pode falar mais ou menos um pouquinho o que ele acha do curso. Mas Sim, depois eu vou te explicar mais exatamente. Mas eu quero fazer essa parada de programação do absoluto zero. Eu tô pensando em fazer todas as aulas ao vivo, assim, ó. Tete a tete, pergunta e resposta, tá ligado? Que eu acho que vai agregar muito fazer várias turmas assim, tá ligado? Porque é um formato que se aprende muito rápido, aprende muita coisa, se absorve muito conteúdo, né? É igual a faculdade, né? Só que na faculdade os caras contam a história da Maria Chiquinha, do Zezinho, e nossa, você fica lá a vida inteira ouvindo o professor falar e teoria. Daqui 3 anos você sai de lá júnior. Eu faço você sair de júnior aqui 3 meses, vai, de aula comigo. Então e uma vez por semana, né? Ele faz de segunda a quinta, mas beleza. Mas é isso. Vou
Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, Pedro, Carlos, não sei. Não, a minha dúvida era mais essa questão global mesmo, como essas coisas se encaixavam, a questão do compilador, né? Fechou. Cara, legal esse assunto. É um assunto importante também, assim. Acho que eu vou tentar trazer um pouquinho mais de profundidade nas próximas aulas. É porque, como eu disse, essa aula introdutória, ela é mais teórica mesmo. Não tem como eu introduzir um assunto sem ensinar, né? Mas eu quero trazer aula dinâmica, de mão na massa. Já fala o que é um negócio, já faz ali no código, já começa a entender. Depois tem que falar de IDE com vocês, né? Qual que é a diferença de um para o outro, né? Toda essa estrutura. O que é uma API, de onde que vem, de onde que vai, o que é HTTP, né? Para ficar mais claro, o que é banco de dados, qual escolher, por quê, enfim, como que subir né? Eu vou ensinar toda essa parada para vocês, Git, tudo. É um curso de formação de programador completo mesmo, sabe? Para sair do zero. Mas é isso, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Perfeito. Abraço aí, obrigado. Fechou, obrigadão pela presença aí, Pedro, Carlos, Rafael. Obrigado. Aí, Carlos, depois eu te falo lá para você as condições lá do curso, se você quiser continuar acompanhando. Ok. E qualquer dúvida eu tô por aqui. Eu vou disponibilizar também essa gravação daqui a pouco lá no YouTube. Fechou? Fechou. Valeu então, galera. Bom Valeu, noite gente. pra vocês aí. É Valeu, nóis. boa noite. Tchau.